Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora, sexta-feira, com os seguintes destaques. Há 2 dias do fim dos Jogos Olímpicos, a expectativa para a disputa do bronze no futebol feminino daqui a pouco e mais medalhas para o Brasil, ouro no vôlei de praia e na vela. E olha, um alerta para quem busca uma alimentação alternativa. Os pais que adotam a dieta vegana, aquela baseada apenas em itens de origem vegetal, precisam de cautela na hora de escolher o cardápio das crianças. A Justiça anula acordo com a mineradora Samarco, responsável pelo maior desastre ambiental da história do país. Decisão tomada 9 meses depois da ruptura da represa do Fundão em Mariana pode retardar ainda mais a reparação às vítimas. Uma geração voluntária. Quem tem hoje entre 18 e 30 anos valoriza mais a doação de tempo e trabalho do que a geração anterior. Isso é bom para a sociedade, para quem precisa e tem empresa de olho no potencial desses candidatos. E um desafio olímpico para os condomínios. Como lidar com os vizinhos que alugam o imóvel para turistas que vêm ver os jogos? Inquilinos, por poucos dias, não respeitam as regras e causam muita dor de cabeça. No Linha de Frente, quem faz a diferença? A corretora de imóveis que transforma animais abandonados em bichos de estimação. Não sei se alguém aí na sua casa está preparando o almoço, a gente aqui já está com fome nesse horário, mas vamos falar de uma coisa que tem a ver com alimentação, mas que tem preocupado a turma aí. Alguns pais têm escolhido uma dieta exclusivamente de vegetais ou de origem vegetal para os filhos, mas olha, isso tem causado uma certa polêmica, viu? É preciso ser muito orientado. Se a nutrição não for balanceada, a criança pode ficar sem nutrientes importantes para o crescimento. O pequeno Gael não consome nada de origem animal. Ele mama ainda, isso é muito importante, ele mama em livre demanda, então quando ele quer o peito, ele tem o peito. E o peito, na verdade, até os 2 anos de idade, vai suprir tudo o que ele precisa. Verduras, frutas e grãos fazem parte do cardápio da criança. Ele adora brócolis, abóbora, ele come muitas frutas também. A decisão dos pais do Gael é comum a muitos outros casais. Estima-se que 4% da população brasileira seja adepta do veganismo. Este tipo de decisão tem causado polêmica aqui e lá fora. Na Itália, um projeto de lei propõe pena de 1 ano para quem criar um filho sob dieta vegana. A pena sobe para até 4 anos se a criança desenvolver algum problema de saúde permanente e pode chegar a 7 se vier a falecer. Para esta nutricionista, é possível criar um filho em uma dieta vegana, mas é preciso ficar atento para que não faltem nutrientes essenciais ao desenvolvimento da criança. Nesse caso, a criança vai precisar de um acompanhamento bem de perto com o pediatra, para até verificar se a criança está crescendo de forma adequada, se está se desenvolvendo bem. E em muitos casos, a gente vai precisar de alguma suplementação de alguns nutrientes que são super importantes para essa fase. Isso tem tudo a ver com as escolhas que os pais fazem, que são fundamentais, enfim, também, para o desenvolvimento da criança, mas é preciso realmente desse acompanhamento para que essas decisões não prejudiquem a saúde, em alguns casos, Vamos falar de uma expectativa grande aqui em São Paulo. Hoje tem disputa pela medalha de bronze no futebol feminino. As jogadoras brasileiras enfrentam o Canadá pelo 3º lugar e o jogo é daqui a pouquinho, no Itaquerão. Começa à 1 da tarde. A repórter Laís Duarte está lá acompanhando a movimentação, a chegada da torcida. Bastante gente por aí, né, Laís? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Olha, é gente que não acaba mais. Desde cedo, muita gente cruzando essa passarela aqui em direção ao estádio do Itaquerão. E olha só, parece até que a passarela foi pintada de amarelo, azul e verde. Muita gente, idosos, crianças, olha só, muita gente cantando, já chegando no estádio no clima. Daqui a pouco, Marta e sua turma entram no estádio. Falta menos de 1 hora para enfrentar a seleção do Canadá. É claro que as cores da bandeira brasileira estão na moda, como o Alan está aqui para demonstrar isso. O Alan, aliás, essa roupa é viajada, né, Alan? Ele já participou, já esteve em 4 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas. De onde veio essa roupa toda, Alan? Já teve 4 Copas comigo, espero que esteja na Rússia também, e mais 2 Olimpíadas aqui agora no Brasil. Espero que o Brasil ganhe hoje, que a Marta faz 2-0, E é isso que eu espero, que o Brasil seja pelo menos uma medalha de bronze. Alan, comprou a cartola onde conta a origem da sua vestimenta?
Então, essa aqui eu comprei na Alemanha, a camiseta no Brasil mesmo, o tênis que eu comprei que é verde, comprei na África do Sul, comprei as medalhas em Londres, e é isso, cada lugar que eu passo na Copa, em alguns países, eu compro alguma coisinha. O Alain é o taxista pé quente, então, que veio dar sorte para a seleção feminina. E uma informação, viu, Aldo? Em 2015, a seleção do Canadá e a seleção brasileira se enfrentaram 3 vezes. Deu Brasil nas 3. A gente torce, então, para ver essa mesma exibição hoje e mais uma medalha para os brasileiros aqui. É com vocês no estúdio. Isso aí, Laís. A gente torce, então, na torcida também. Obrigado pelas informações aí, pelas imagens bacanas aí que vocês trouxeram. E a gente vai falar mais sobre essa expectativa, os resultados do Brasil nas Olimpíadas com o Cadu Cortez daqui a pouquinho. Gabriela. Muda de assunto, o voluntariado cresce no mundo, no Brasil não é diferente. Doar parte do tempo para ajudar o próximo gera uma cadeia de benefícios pessoais e até profissionais. Todos os envolvidos ganham. Há mais de 8 meses, Rafael presta trabalho voluntário em uma ONG. Ensina português para refugiados africanos. Eu pude tanto revisar o meu português, quanto eu pude aprender também um pouco de francês com os meus próprios alunos e também revisar o meu inglês. Quem atua como voluntário em qualquer área costuma ter um olhar diferente para o mundo. Desenvolve uma consciência cidadã e reflete positivamente na sociedade. Por isso, cada vez mais empresas reconhecem e valorizam pessoas que assumem esse tipo de responsabilidade. Quem pratica o voluntariado costuma desenvolver competências como a habilidade de trabalhar em equipe, ter liderança, melhor comunicação, mas muito além dos benefícios para a empresa, o ganho pessoal é infinitamente maior. Você vai começar a ter mais resiliência, começar a ver que aquelas pequenas dificuldades que você tinha no dia a dia, na verdade você não precisa entrar em pânico, surtar, desistir, né? Que existem situações muito mais adversas na vida e que as pessoas estão conseguindo superar, te dá mais força de vontade, mais garra, mais determinação. Rafael que o diga, para ele fazer o bem não tem preço que pague. Olha, seja para reduzir custos com hospedagem ou ter uma experiência mais natural, muita gente tem trocado os hotéis e pousadas por acomodações alternativas. A lei brasileira permite locações curtas, mas é preciso bom senso para não criar conflitos com os vizinhos. A 2 quadras da Avenida Paulista, este condomínio oferece mais de 200 flats. E em tempos de Olimpíadas, a busca por locações informais teve um salto. Mas aumentaram também os problemas. Já teve casos de pessoas que locaram e o proprietário teve algum desentendimento com o proprietário pediu para o condomínio mudar a fechadura da porta. Para tentar diminuir os conflitos, todo visitante que aluga temporariamente um apartamento aqui recebe logo na entrada uma lista com as regras do condomínio e os horários de funcionamento de cada serviço, como a lavanderia, café da manhã ou a garagem. Cada vez mais os turistas trocam os hotéis por acomodações alternativas. E muita gente aproveita para fazer um dinheiro extra alugando a própria casa. O Airbnb é uma plataforma online que conecta locatários e locadores informais. A empresa registrou um aumento de mais de 20% nas reservas durante os Jogos Olímpicos. Para este advogado, não existe nada que proíba a locação para turistas, mas ela não pode atrapalhar o sossego dos vizinhos. A lei de locações permite isso. A locação por temporada diz que você pode locar o imóvel com prazo até 90 dias. O que tem que existir é um bom senso e o regramento dentro do condomínio. É importante que o condomínio traga discussão dentro do condomínio e deixe sempre claro para aqueles condôminos o que pode ser tolerado, o que não vai ser tolerado e quais são as características daquele condomínio residencial. O Brasil registrou um aumento no número de doadores de órgãos, mas se o investimento em infraestrutura fosse maior, mais vidas seriam salvas. A faixa faz parte da recuperação do transplante de rim feito há uma semana. Depois de 3 anos de hemodiálise, inúmeros problemas de saúde em decorrência da diabetes e muitos dilemas, Humberg foi operado. Uma nova oportunidade, é reaprender. Ele pôde contar com a solidariedade da irmã, doadora do rim. Se ainda estivesse nas filas do transplante, seria uma das mais de 33 mil pessoas que aguardam um órgão. Essa fila poderia ser zerada se o aproveitamento dos órgãos doados fosse parecido com o de países desenvolvidos, onde o índice chega a 70%. No Brasil, apenas 1 em cada 4 potenciais doadores se torna um doador efetivo, ou seja, aquele que doa pelo menos um órgão.
Aos poucos, esse número cresce. No último trimestre, subiu de 13 para 14 doadores a cada 1 milhão de habitantes. O principal empecilho que nós temos hoje no Brasil para aumentar o número de doadores e dessa forma aumentar o número de transplantes realizados é a recusa familiar. Falhas na infraestrutura e nos cuidados com potenciais doadores são alguns dos problemas que dificultam os transplantes no Brasil. E você não só trata o paciente transplantado, faz com que ele possa retornar à sociedade, mas você qualifica todo o sistema de infraestrutura, os pronto-socorros, as UTIs, os centros cirúrgicos, os bancos de sangue, os laboratórios, ou seja, é um qualificador. Se você é doador, deixe claro aos seus familiares. Embora acontecesse uma tragédia, aquela pessoa tivesse partido, daquela tragédia pudesse brotar alguma forma de vida, alguém pudesse ter uma oportunidade. Isso, em outras palavras, não desfazendo da tragédia, mas tentando com a tragédia construir. Vamos a outras notícias nacionais. A Justiça anula o acordo entre a Samarco, Estados e União para a recuperação da bacia do Rio Doce. Já numa outra notícia, a pesquisa da Associação dos Reitores diz que o sistema de cotas democratizou o acesso às universidades federais. De acordo com a pesquisa, alunos negros de baixa renda que cursaram ensino médio em escolas públicas são maioria nas universidades federais. Em 2014, o levantamento mostrou que 51% dos estudantes vinham de famílias com renda bruta de até 3 salários mínimos. 37% dos alunos se declararam pretos ou pardos, contra 28% em 2003. Justiça Federal anula acordo entre a mineradora Samarco e suas controladoras Vale e BHP, a União e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O acordo feito na Justiça Estadual previa a aplicação de 20 bilhões de reais na recuperação ambiental da bacia do Rio Doce, atingida pelo rompimento da barragem de Mariana. Mas a Justiça Federal de Belo Horizonte, a pedido do Ministério Público Federal, que alega não ter sido ouvido, entendeu que o acordo deve ser feito na esfera federal. Em comunicado aos acionistas, a Samarco declarou que vai continuar executando as ações prometidas no acordo. Vendaval atinge cidades da região centro-oeste do estado de São Paulo. Em Cruzália, o vento carregou uma onda de palha de milho para a cidade e assustou quem tentava atravessar as ruas. Em Cândido Mota, o vento jogou poeira vermelha sobre uma rodovia e atrapalhou a passagem dos veículos. A ventania durou cerca de 15 minutos e atingiu ao mesmo tempo várias cidades da região. Impressionantes essas imagens, né? Olha, quem está na fase nada fácil da vida, em que a gente precisa escolher a profissão, tem uma programação importante, viu, na Universidade de São Paulo. É a Feira das Profissões da USP. A repórter Evelyn Avancini tem os detalhes. A feira é gratuita e voltada a alunos do ensino médio e também vestibulandos. E sobre esse assunto eu converso agora com a coordenadora acadêmica, Roseli Lopes. Professora, o que os estudantes poderão conferir hoje na feira? Então aqui nós temos representantes de todas as unidades de ensino de graduação da Universidade de São Paulo, respondendo perguntas desses alunos sobre os cursos, mercado de trabalho. Então nós temos alunos, professores e funcionários da universidade, mas temos muito mais, porque a Universidade de São Paulo tem uma série de outras oportunidades para os alunos para se envolverem em projetos de pesquisa. Nós temos aqui os museus da universidade, os órgãos e uma série de atividades culturais, palestras, orientação vocacional. Então é uma oportunidade importante nesse momento difícil de escolha. Bem, a nossa personagem de hoje transforma animais de rua em animais de estimação. Ela é fundadora da ONG Vira-Lata é 10. A posse responsável e a castração de cães e gatos fazem parte desse trabalho que soma 13 anos de cuidados com bichos de todas as idades. Meu nome é Ana Tancredi, eu tenho 51 anos, tenho um trabalho voluntário, que é a ONG Vira-Lata é 10. O trabalho básico que eu, como protetor, entendo é a castração dos animais. Uma cadela que você vê na rua, em 2 anos, ela, os filhos, os netos, já eram 555 animais. O trabalho básico é você entrar na favela, recolher os animais, levar para o lar transitório, castrar e devolver na favela, na comunidade. Muitos animais não têm condições de serem devolvidos, são aqueles que ficam conosco. Hoje você
doar um animal, você também tem que doar com uma posse responsável e tem que doar castrado. E nós queremos muito adotar não só o filhote bonitinho, nós queremos adotar os idosos. Os idosos realmente eles precisavam ter aí uma casa, um fim de vida, né, mais acolhedor. E o animal adulto também. Nós temos quase aí 13 anos formalizados. Nós estamos com quase 1.100 animais, entre cães, gatos. Eu ganho o amor, a contribuição, olhar para um animal, né? Você dá a segunda chance para o animal, dá muita alegria, é muito apaixonante. A gente ficou devendo o endereço da Feira de Profissões da USP. Ela acontece no Parque de Ciência e Tecnologia da USP, que fica na Água Funda, em frente ao Zoológico, na Avenida Miguel Stéfano, número 4.200, aqui em São Paulo. Intervalo rápido. A seguir, as medalhas brasileiras e a mentira dos norte-americanos da natação. Justiça faz acordo de R$35 mil para não continuar com o processo de falsa comunicação de crime. Mais na receita da semana, um yakisoba com tempero especial e um convite para você. Estamos de volta. A receita dessa semana é um yakisoba e ela vem direto da Festa das Nações, paróquia Santa Rosa de Lima, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Separe macarrão, peito de frango, alcatra, cenoura em rodelas, pimentão vermelho e amarelo, brócolis, couve-flor, acelga, shoyu, açúcar, amido de milho, óleo de gergelim, sal a gosto. Enquanto o macarrão cozinha, doure a carne e o frango no óleo de gergelim. Aí adicione a cenoura, o brócolis, a couve e os pimentões. Acrescente o shoyu e o açúcar. Dissolva o amido em um copo de água e junte a mistura. Olha o truque. Deixe a selga por último para não murchar. Macarrão cozido tem a dica da chefe. Yakisoba, a tradução é macarrão frito. Portanto, se não fritar, não é yakisoba, né? Aí, literalmente, é só misturar tudo e servir. Gostei da música. Também tem a opção de provar esse yakisoba sem ter trabalho para fazer. É só ir à Festa das Nações da Paróquia Santa Rosa de Lima, em Perdizes, aqui em São Paulo. É isso aí, anota. Sábado, 6 da tarde, às 10 da noite, com opções de petiscos. E no domingo, ao meio-dia e até às 8 da noite, dá para provar esse yakisoba e outras delícias. Essa paróquia, essa festa fica na rua Piacasa, altura do 250. Vai dar crise de riso agora, mas não vamos lá, que agora o assunto é sério. As notícias internacionais. Os Estados Unidos admitiram ter usado o pagamento de um acordo com o Irã para influenciar a libertação de presos americanos que estavam detidos naquele país. A gente contou aqui, jornais americanos diziam que o governo de Barack Obama tinha enviado $400 milhões a Teherã em janeiro desse ano como pagamento de um resgate. A Casa Branca negou essa informação. Pois é, mas agora o Departamento de Estado reconheceu que o pagamento foi atrasado para pressionar pela liberação dos americanos. Sim, mas reiterou que o valor não era um resgate, era parte de um acordo para resolver uma disputa internacional que se arrastava desde 1979. Depois disso, né, o que é oferecer acordos comerciais para um vizinho aqui em troca de um votinho num Mercosul, né, gente? Vamos aí. Outras notícias internacionais. A Suprema Corte da Argentina barra o chamado tarifaço determinado pelo presidente Maurício Macri. A justiça anulou o aumento do preço do gás no país, que gerou protestos porque chegava a 1000%. Macri havia defendido o reajuste como forma de reduzir o déficit fiscal argentino e aumentar os investimentos no setor energético. A decisão da Suprema Corte é a maior derrota imposta ao presidente desde que ele chegou ao poder. 10 meses depois da maior onda de violência em uma década, Israel propõe uma política de castigos e prêmios coletivos para a população da Cisjordânia. As regiões de onde saírem responsáveis por ataques a israelenses sofrerão punições do exército e as áreas consideradas pacíficas receberão ajuda econômica. O governo israelense tem fechado o cerco à Cisjordânia, ocupada por conta das eleições municipais a serem realizadas nos territórios palestinos daqui a 50 dias. Ontem, as forças de segurança de Israel prenderam o representante do Hamas, grupo que vai disputar o pleito, na comissão encarregada pelas eleições. Ele é acusado de terrorismo. Para o Hamas, trata-se de uma manobra para influenciar o resultado da votação.
O republicano Donald Trump, candidato à Casa Branca, tenta uma nova estratégia de campanha. Em tom de arrependimento, o bilionário pediu desculpas a quem ele possa ter causado dor por suas declarações polêmicas. Trump diz que no calor do debate, às vezes acontece de escolher as palavras erradas. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez.